Olá, tudo bem? Você está na disciplina de Literatura Portuguesa 1. Você que é do curso de Letras e que já estudou Teoria da Literatura 1, Teoria da Literatura 2, chegou a hora de começarmos a entender e a estudar um pouco da história das literaturas. E aqui no curso de Letras, você vai ter 2 semestres de literatura dedicada à literatura feita em Portugal. Então, a Literatura Portuguesa 1 começa a partir de hoje. E para que a gente possa compreender um pouco mais que literatura é essa, que povo é esse, que cultura é essa, de onde veio a nossa literatura, é que nós vamos, antes de começar a falar propriamente de literatura, vamos falar um pouquinho sobre Portugal. Que país é esse, né? Onde é que ele está localizado e quais são os elementos que são importantes da cultura deste país e que vão ter uma importância grande na sua literatura, na literatura que é feita naquele país. Vamos lá? Então vejam comigo. Primeiramente, vamos nos localizar aí de forma bem rapidamente. Aqui está. Isso aqui nós temos o mapa da Europa e aqui está o país sobre o qual nós vamos nos dedicar ao estudo de sua literatura a partir deste momento. Reparem que é uma literatura, é um país que está no continente europeu e que pertence e possui uma faixa muito pequena de seu território. Aí no material de vocês vão encontrar algumas explicações mais amplas sobre os aspectos geográficos do posicionamento deste país no contexto da Europa. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora, antes de nós adentrarmos aos primeiros movimentos literários feitos em Portugal, é sobre a própria formação daquele país, né? Nós que estudamos aqui no Brasil, que nos formamos nas escolas brasileiras, conhecemos pouco da história de Portugal. Nos dedicamos mais ao estudo da literatura, da história brasileira. E conhecer a literatura portuguesa é de suma importância para que nós possamos conhecer bem a nossa literatura. E conhecendo a literatura portuguesa, nós precisamos entender todo o contexto de formação de Portugal. E vejam comigo, não é nada fácil. Vejam aqui comigo. Olha só, a formação da monarquia em Portugal tem início a partir de várias conquistas e reconquistas de terras. Vejam aqui comigo, no nosso slide. Isso tudo, olha, esses primeiros momentos aqui de manifestação, de migração, de tomada e retomada de terras, está relacionada ao continente europeu, especificamente à Península Ibérica, tá certo? Então, o que é a Península Ibérica? Vamos voltar aqui àquele nosso mapa da Europa para a gente entender um pouquinho o que é a Península Ibérica. Vejam aqui comigo, ó. Vocês estão vendo aqui Portugal e Espanha, não é? Então, vejam que aqui nós temos essa faixa aqui que compreende Portugal e Espanha, que está preso apenas a esta faixa aqui em que Espanha se limita com a França, né? Esse momento, essa faixa aqui de Portugal e Espanha é o que nós chamamos de Península Ibérica. O que é uma península? É exatamente isso aqui, ó. É uma faixa de terra que não chega a ser uma ilha, né? Porque ela tem aqui uma faixa que está ligada a outra terra, né? Não chega a ser uma ilha, então é uma península. E a Península Ibérica, toda vez nas nossas aulas de literatura que falarmos em Península Ibérica, nós estamos falando de Portugal e Espanha. Combinado? Anotem isso que é muito importante. Bem, então neste contexto da Península Ibérica, olha só, o que nós já tivemos aqui de povos que passaram, que dominaram esse território. Celtas, fenícios, cartaginenses, romanos, vândalos, visigodos, muçulmanos, não é?
todos esses povos, de acordo com o momento histórico, esteve relacionado à formação daquele país. Isso tudo, por que é importante a gente saber isso? Porque tudo isso vai causar impacto na língua, né? A língua que nós falamos hoje, da língua que se formou lá atrás, tá bom? E aqui voltem comigo. E aí nós tivemos então, né? Depois, por volta de 711 e 1139, né, a conquista dos muçulmanos. Os muçulmanos estiveram então, né, povoando aquele espaço, e que então é que surgem as lutas para frear a invasão, a expansão islâmicas aqui, né, dos muçulmanos. Então, é quando nós tivemos, então, a invasão dos mouros versus os reinos cristãos, o reino cristão bárbaro ainda, né, que eram os reinos de Leão, Aragão, Navarra e Castela. Nestes reinos, né, nós vamos ter, então, a partir daqui, um duque, o Duque Afonso, né, que contou com a ajuda de alguns nobres franceses, que neste caso aqui eu estou mostrando para vocês, Henrique de Borgonha e Raimundo de Borgonha, vieram da França para a Península Ibérica para ajudar Afonso VI a expulsar os mouros, né, a fazer a retomada das terras. Então, o que isso resulta? Bem, Afonso, né, ele conta com Raimundo de Borgonha e com Henrique de Borgonha, nobres franceses, que eram também nobres, líderes, né, de exércitos, para fazer essa expulsão. Feita a expulsão, né, como é que Afonso paga esses nobres? Ele então oferece em casamento as suas duas filhas aos dois nobres. Vejam aqui comigo. Então, o que acontece? Dona Urraca, sim, é o nome da filha do Afonso, podem rir. Dona Urraca se casa com Dom Raimundo, né? Que é o Dom Raimundo de Borgonha, aquele nobre francês. E aí, como presente de casamento, eles recebem o condado de Galiza, né? A Dona Teresa, que é a outra filha de Dom Afonso, se casa com Henrique de Borgonha, que é primo de Raimundo, e recebe de presente de casamento o condado portucalense, né? O que vai acontecer? Quando Afonso, né, o pai, morre, a Dona Urraca passa então a ser herdeira do trono de Leão e da Galiza. Então ela fica com Galiza, que ela recebeu de casamento, e com Leão, que era um outro reino. Daqui a pouco vocês vão ver isso no mapa. Com o tempo vai se passando, então, né? O que vai acontecer? Vejam aqui comigo. Então, nós vamos ter o condado portucalense, né? E nós vamos ter aqui os outros condados, tá vendo? Era tudo dividido em condados, tá? E aqui, olha, os muçulmanos aqui invadindo, né? Invadindo, retomando. Então, a luta dos portugueses, daqueles portugueses daquela época, era para tomar a terra de volta. Estão vendo aqui, ó, bem de leve, o que é Portugal hoje, né? Isso aqui, naquela época, no ano 1180, por aí, tá certo? Bem, o que acontece? O tempo vai passando, claro, né? E aí vejam aqui comigo, o Henrique, este que se casou com a Dona Teresa, após o seu falecimento, né? O seu filho, Dom Afonso Henriques, esse aqui, né? Que é filho de Teresa e Henrique, assume o condado portucalense e começa a separação de Leão. Então, nós vamos ter o condado portucalense aqui, né, que quer se separar de Leão, do condado de Leão, certo? E aí, então, é que se começa a dinastia de Borgonha, né,
A partir de 1139, com a separação disso, né, desses dois reinos, é que então nós vamos ter o condado portucalense. Quando se tem o condado portucalense, Dom Afonso Henriques, filho de Dona Teresa e de Dom Henrique, torna-se então o primeiro rei de Portugal. Então, olha só, essas guerras pela Península Ibérica, essa guerra entre Portugal e Espanha, é um momento que vai se alastrar, né? É um tema que vai se alastrar por muito tempo na história dos dois países. E isso vai estar muito, muito próximo da literatura que é feita naquele momento. E não só naquele momento. A literatura acaba tendo, né, sendo reflexo desses elementos. Vejam aqui comigo, olha, como é que estava em 1150, né, o mapa aqui da Península Ibérica, certo? E depois em 1275, olha só, então o que vai acontecendo? Dom Afonso Henriques, depois que ele se torna rei de Portugal, ele vai retomando a terra, né? Vai expulsando, retomando e fazendo ali, estabelecendo os seus limites, tomando aqui dos mouros, olha, que os mouros estavam aqui tudo, ó, né? Os muçulmanos que saltavam daqui da África e invadiam aqui, ó, tá? Então, eles vão tomando espaço, né? Os povos ali do que é hoje Portugal e do que é Espanha. Veja aqui como é que está hoje a Península Ibérica e aqui em 1275. Por que é que nós estamos falando tudo isso numa aula de literatura? Qual é a relação? Bem, nós estudamos aí na nossa teoria da literatura que muitos elementos nós não podemos analisar, estudar a literatura sem dissociá-la de um seu momento histórico. E é isso que nós estamos fazendo. Para entender a história de Portugal, nós precisamos entender um pouquinho, né? Para entender a literatura de Portugal, nós precisamos entender um pouquinho da história de Portugal. E é por isso, então, que nós trouxemos aqui um pouquinho, só um pouquinho. Isso aqui nós estamos falando muito por alto, questões de muitos séculos de lutas, de conquistas e reconquistas de história. E aqui nós trazemos para você um pouquinho da dinastia de Borgonha. O que é a dinastia de Borgonha? Bom, quando Dom Afonso Henriques, filho de Dona Teresa, se torna rei, ele assume o nome de Dom Afonso I, né? E vai, então, governar o país de 1139 até 1185. Tá bom? E daí, olha, surge a dinastia de Borgonha. O que é a dinastia? É toda uma linhagem de reis que vai surgir a partir daquela família de Borgonha. Por que de Borgonha? Porque lembram lá que os nobres franceses vieram de Borgonha, na França, para poder ajudar o Afonso VI a conquistar as terras? Então, por isso nós temos aqui a dinastia de Borgonha. E aí, vejam comigo, ela vai terminar, né, muito depois, né, lá 1383, com o reinado de Dom Fernando I, certo? E aí, olha só, o que nós vamos entender disso aí? É um momento histórico muito característico, né? O feudalismo, o crescimento, o estabelecimento das cidades, tudo isso, a economia, a produção de alimentos, tudo isso está ligado à literatura. E vai estar ligada à literatura dos primeiros momentos, do trovadorismo, que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Bem, fechando, nós vamos ter a estabelecimento da dinastia de Avis, né, com a Revolução de Avis, quando Dom Fernando, né, lembram lá? Ele se casado com Dona Leonor Teles, e tem a Dona Beatriz, sua filha, que se casa com Dom João I, que é rei de Castela. Lembra? Castela, lá em Portugal? Então, aí começa uma outra dinastia, que aí nós vamos estudar mais precisamente em uma outra aula, tá certo? Porque aqui, nessa nossa primeira conversa,
o propósito é dar um apanhado geral desses primeiros momentos históricos de Portugal. Porque aí, olha só, nós vamos ter a evolução da literatura portuguesa, que vai ter a era medieval, que é esta que nós começamos a falar hoje, o contexto histórico é este, de formação de um país, depois uma era clássica e depois uma era romântica ou moderna, que aí nós vamos estudar com mais detalhe no decorrer de cada uma dessas nossas aulas de literatura portuguesa 1, tá bom? Para maiores esclarecimentos, acesse o nosso material didático que está lá, postado, prontinho para que vocês conheçam, tá certo? Vamos lá? Tchauzinho!